Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Estamos aqui para mais uma videoaula. Para iniciar de uma forma bem positiva, vamos ler mais uma frase de reflexão. Tudo bem? Me acompanhe. Tudo que você semeia, cedo ou tarde, terá que colher. A vida é plantio. Escolha as sementes com sabedoria. Olha, eu gosto muito dessa frase. Não sei se vocês já viram essa frase em algum lugar aí. E o que ela significa? Ela está relacionada às nossas atitudes. Nós temos que pensar em tudo que nós formos fazer. Temos que pensar antes de agir. E as nossas atitudes, elas têm consequência. Se nós agirmos de uma forma positiva, nós vamos ter consequências positivas, o resultado será bom. Mas se nós agirmos de uma forma negativa, nós teremos consequências negativas, né? Então, por isso que diz, escolha sementes com sabedoria. Essas sementes seriam as nossas atitudes. Temos que pensar antes de magoar alguém, pensar antes de fazer uma determinada brincadeira, né? Pensar como nós vamos agir em todas as situações da nossa vida. Pensar no outro, pensar se aquilo vai fazer bem para o outro, né? Tem tudo isso. Tá bom? Isso é o que nós precisamos fazer para que tenhamos uma boa convivência com as pessoas e também para que nós possamos realmente colher bons frutos. Temos que ter sabedoria. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, tá? Bom, nós vamos agora, nesta videoaula, dar sequência ao conteúdo da unidade 2. Eu peço para vocês, por favor, que vocês abram um livro na página 36. Página 36, livro positivo, certo? Lembrando que na última videoaula, nós introduzimos a unidade 2, eu pedi para que vocês fizessem alguns exercícios e agora nós vamos dar sequência aqui nesse conteúdo e em outra videoaula nós faremos a correção, tá? Não se preocupem, nós vamos corrigir todas as atividades depois, certo? Bom, vocês se lembram que no início da videoaula passada eu falei sobre os gêneros textuais que nós iríamos estudar nesta unidade 2. Falei para vocês que nós iríamos estudar sobre reportagem e notícia. E falei brevemente sobre as duas, né? Mas falei mais sobre a reportagem na aula passada. Nesta aula nós vamos falar mais sobre a notícia, tá? Lembrando que a diferença principal entre esses dois gêneros é que a reportagem, ela trata de um assunto de forma mais detalhada, tem mais detalhes, é de forma mais aprofundada. A notícia, ela tem o mesmo objetivo da reportagem, que é informar, porém, a notícia é um tipo de texto que é mais resumido, tá? É mais baseado em um determinado acontecimento, tá? Um acontecimento que pode ser atual ou não, né? Mas é um acontecimento real, tá? Assim como a reportagem, esse tipo de gênero aqui, não existe aquela fantasia de personagens, né? Como os outros gêneros narrativos, não. Aqui, a narração de um fato, porém, é baseado na realidade e pode ser que em algumas situações, às vezes, traga um fato atual, tá? A notícia, ela faz parte do nosso dia a dia. Sua principal finalidade é informar e nós encontramos esse tipo de texto em jornais impressos, jornais online, televisão, rádio, tá? Então, realmente é muito importante que nós tenhamos conhecimento sobre esse tipo de texto, tá bom?
E falando da estrutura, da forma como a notícia é construída, é importante que vocês se lembrem que na notícia tem o título principal, que revela o fato que vai ser informado. Olha esse título aqui. Aos 10 anos, menina já leu mais de 400 livros e monta biblioteca em casa. Então, através desse título aqui, a gente já percebe qual é o fato que vai ser noticiado. E é importante vocês saberem também que nas notícias nós encontramos um subtítulo, é uma espécie de um título auxiliar. Olha o que diz esse aqui. Cassiane Marques Nascimento decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo e montou uma biblioteca em casa. Esse subtítulo aqui, em algumas situações, às vezes ele é chamado de linha fina, tá? Vocês podem também encontrar esse nome em algum lugar, mas a linha fina é a mesma coisa que o subtítulo, é como se fosse um título auxiliar. Ele traz uma informação a mais relacionada à notícia, tá bom? Ele traz uma informação a mais, além do que já foi mostrado no título principal. Tudo bem? Até agora? Ok. Eu vou fazer a leitura de um pouco do texto e vou deixar vocês lerem sozinhos o restante, tá bom? Vamos lá então? Acompanhem comigo. Uma menina de 10 anos, que leu mais de 400 livros, quer incentivar outras pessoas a gostar tanto de ler quanto ela. Cassiane passa boa parte do dia lendo. A cada nova página, uma descoberta. Parece que eu estou viajando sem sair do lugar, descreve Cassiane Marques Nascimento, 10 anos. E, para não perder as contas de quantas viagens já fez, ela anota tudo em um caderninho. E a lista é enorme. Aos 10 anos, a menina já leu 409 livros. Na escola estadual onde cursa a 5ª série, ela ganhou até um apelido. A gente brinca que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Nossa, pessoal, que legal, hein? Imaginem quanto conhecimento essa menina já deve ter adquirido, porque a leitura, ela faz isso, né? Ela faz com que a gente consiga adquirir muito conhecimento, ela faz com que nós aprendamos palavras novas, né? Imaginem quanto conhecimento ela já adquiriu, quanto ela já viajou, porque a leitura faz isso com a gente, é como se a gente viajasse, né? Como se a gente fosse para vários lugares. Por isso que ela diz, parece que eu estou viajando sem sair do lugar. Realmente, eu quando estou lendo, eu me sinto assim também. E vocês, sentem-se assim? A leitura é algo maravilhoso, né? Bom, enfim, vou deixar que vocês leiam o restante, tá? Vocês vão ler com bastante atenção. Se for necessário, leiam mais de uma vez. Se vocês encontrarem palavrinhas desconhecidas, eu quero que vocês, por favor, grifem a palavrinha, peguem o dicionário, pesquisem, porque isso é muito importante para que vocês possam entender o texto de verdade, tá? Se vocês ficarem com dúvida com relação a alguma palavrinha, vocês não vão entender, tá bom? E leiam com calma, leiam com paciência, analisem, mergulhem no texto, para que o entendimento seja realmente verdadeiro, tá bom? Lembrando que aqui abaixo da notícia tem a referência bibliográfica, que é esse pedacinho aqui, que traz informações importantes, tá bom? Não deixem de analisar aqui, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês, que é super importante, é que vocês não deixem de aproveitar esta ferramenta que o Sistema Positivo traz para nós. Aqui tem o QR Code, aqui tem informações muito importantes para o entendimento de vocês com relação a esse gênero textual.
não deixem de utilizar, não deixem de ler o que está contido aqui dentro do QR Code, combinado? Então, vocês vão pausar o vídeo e ler a notícia com muita atenção, tá certo? E aí, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão voltar aqui e continuar me ouvindo, tá bom? Vamos lá, então? Bom, pessoal, espero que vocês já tenham lido o texto com bastante atenção, porque agora vocês vão fazer essas atividades aí. Vocês vão fazer as atividades da página 37 até a página 40. Página 37 até a 40. Vocês vão fazer a questão da questão 1 até a seção lápis na mão, tá certo? Que fica na página 40, tá bom? Então, vocês vão, se for necessário, vocês vão voltar, vocês vão reler, tá bom? E eu quero só comentar aqui a questão 2, que diz o seguinte: notícia é um gênero textual jornalístico com a finalidade de informar o público sobre um acontecimento atual ou real. Está presente em nosso dia a dia e é veiculada por jornais impressos e online, meios televisivos, rádios, etc. Ela apresenta um título principal, que indica o fato a ser informado, e um título auxiliar, que é o subtítulo, que sintetiza o assunto abordado, ou seja, sintetiza, resume o assunto abordado, tá? Aqui, isso aqui é o enunciado da questão 2, mas aqui tem toda a explicação do que significa notícia. É o que eu expliquei para vocês no início, tá? Então, prestem muita atenção, é super fácil, as questões são fáceis, tá? Vocês prestem bastante atenção em cada uma das questões, tentem fazer sozinhos, tá bom? Leiam, releiam, se esforcem. Aí, quando não tiver mais jeito, se você tiver alguma dúvida, aí sim vocês vão pedir a ajuda de alguém, combinado? Então, pausem o vídeo aí para fazerem e depois voltem aqui comigo, tá? Vou aguardar vocês. Pessoal, voltamos. Vamos lá, então. Vamos dar sequência agora. Vocês vão agora abrir o livro na página 40 e nós vamos trabalhar a seção Palavras de cá para lá. Essas atividades aqui, elas são relacionadas a um conteúdo novo. É algo que eu já comentei com vocês na sala de aula, mas nós não trabalhamos atividades específicas relacionadas a esse conteúdo. Mas, quando vocês estão fazendo a redação, vocês se lembram que eu sempre falo da concordância? Se você vai escrever uma frase, por exemplo, você fala assim: João e Maria saíram de casa. Por que vocês utilizaram o verbo saíram? Porque nesta frase a gente está se referindo a João e Maria, são duas pessoas, não é verdade? Então, se são duas pessoas, o verbo tem que estar no plural. A concordância verbal significa isso, é quando você concorda o verbo com as palavras que se referem a ele, tá? Eu quero que vocês olhem aí na página, deixa-me ver, na página 41. Abram na página 41 para eu ler para vocês aqui essa explicação antes de vocês fazerem essas atividades. Aqui diz o seguinte: em língua portuguesa, dizemos que há concordância verbal
quando o verbo concorda em número. O que é número? Singular e plural. E pessoa. Lembram das pessoas do verbo? Primeira, segunda e terceira, lembram? Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles, elas. Lembram disso? Então, é quando o verbo concorda em número e pessoa com o termo ou o pronome ao qual se relaciona. E aqui nós temos os exemplos. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Aqui nós temos o verbo foi, que está no singular. E o termo que se relaciona com o verbo é a professora Maria Cristina. É uma pessoa apenas, está no singular, tá? Então, por isso, o verbo aqui, ele também precisa estar no singular, porque ele precisa concordar com o termo que se relaciona com ele, tá bom? Porque senão fica desigual. Aí a gente diz que está faltando concordância, e isso é um erro gravíssimo na língua portuguesa, tá bom? Outro exemplo aqui que nós temos. Ela leu o livro em 2 dias. O verbo aqui é leu. Qual é o termo que se relaciona com o verbo? Ela. Ela está no singular. Então, o verbo também tem que estar no singular. Tá bom, pessoal? Aqui, se fosse assim, eles leram o livro em 2 dias. Viram? Se ao invés de ela fosse eles, eu não poderia usar o verbo leu, porque eles está no plural. Então, seria eles leram. O verbo também iria para o plural, tá bom? Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. E não sei se vocês estão lembrados, mas eu sempre falo sobre isso nas nossas aulas de redação. Ai, que saudade, né, gente? Tô com uma saudade tão grande de trabalhar a redação com vocês, né? Das nossas propostas de redação. Vocês também estão com saudade? Bom, continuando. Então, vocês vão fazer as atividades relacionadas a essa seção aqui, palavras de cá para lá, tá bom? Vocês vão fazer essas atividades que começam na página 40, ó, a partir da questão 1, até a página 42, até a questão 5 aí, na página 42, ó, até aqui, tá bom? E deixa eu só fazer uma observação aqui nessa questão 4. A questão 4 aí na página 42, forme frases combinando os trechos das colunas. Fique atento à concordância. Aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão analisar esta parte e esta parte. E aí vocês vão ver o que é que combina. Então, por exemplo, na questão do 1 aqui, a leitura. Aí vocês vêm aqui e escrevem a leitura. O que combina com a leitura? Permitem viagens fantásticas? Vocês acham que daria certo? Aqui não daria certo. Sabe por quê? Aqui o verbo permitem está no plural. E o termo que se refere aqui, ó, que é a leitura, está no singular. Então, não daria certo, né? Aqui, a leitura tem direito à leitura. Fica sem sentido, né? Porque está repetindo, tá bom? O próximo, a leitura devem ser incentivadas a ler. Daria certo? Não daria certo. A leitura são bons amigos. Nossa, essa daqui também não dá certo de jeito nenhum, né? Porque nem tem sentido. A leitura estimula a imaginação. Deu certo? Deu. Não deu, pessoal? Então, vocês vêm aqui no 1 e escrevam. A leitura estimula a imaginação. Tá bom? Vocês vão formar aqui. Tem que ser o pedacinho que combina. Vocês vão observar a concordância. Observem o termo aqui e observem o verbo, se está no singular, se está no plural, e observem também o sentido da frase,
tá? Porque não pode observar só a concordância, tem que observar o sentido também, porque às vezes não dá certo, ok? E aí vocês vão fazer até a questão 5. Pausem o vídeo mais uma vez e voltem depois para que nós possamos dar sequência, certo? Bom, continuando. Nós vamos agora para essa última sessão aqui desta unidade, né? Nós estamos já encerrando a unidade. Aqui, pessoal, essa proposta é uma proposta de redação, na verdade, é uma escrita. E aqui diz o seguinte: reportagem. Reúna-se com um colega e escolha uma brincadeira de que vocês gostam. A ideia é escrever uma reportagem sobre ela, fornecendo o maior número de informações possível. Se quiserem, realizem uma pesquisa sobre a brincadeira, pois isso poderá auxiliá-los na produção do texto. Então, aqui, pessoal, realmente é uma produção de texto. O que eu quero sugerir para vocês? Já que não tem como vocês se reunirem com um colega para fazer a pesquisa, vocês vão fazer individualmente e podem contar com a ajuda dos familiares, né? Vocês vão aí escolher uma brincadeira que vocês mais gostam e vocês vão fazer uma pesquisa sobre essa brincadeira, de forma que vocês tenham bastante informações interessantes, tá? Lembrem-se que na reportagem nós temos o que para formar esse tipo de texto? Vocês lembram que eu falei na outra aula? Na reportagem nós temos quadros informativos, nós temos falas de pessoas entrevistadas, né? Lembram-se disso? Nós temos dados estatísticos, né? Vocês podem de repente aí pesquisar quantas pessoas preferem determinada brincadeira, né? Por que as pessoas gostam mais desta brincadeira? Enfim, existem muitas informações relacionadas a tipos de brincadeiras. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? E aí, vocês vão se lembrar disso aqui, ó. Lembrem-se de que uma reportagem normalmente responde as seguintes perguntas. Qual é o fato? Sobre o que vocês vão falar na reportagem? Quem? Onde? Quando? Por quê? Como? Isso aqui é para auxiliar vocês, tá? Vocês não vão responder lá na frente, não. Vocês vão fazer a pesquisa e vão analisar na pesquisa de vocês se tem respostas para essas perguntas aqui, tá bom? E aí, pessoal, olha só, aqui abaixo está dizendo que o texto vai ser produzido em dupla, mas isso não vai acontecer, nós vamos ter que mudar essa proposta e adaptar, porque vocês vão fazer individualmente ou com a ajuda de um familiar. Então, vocês podem fazer no caderno de língua portuguesa, tá? Ou de redação, que seja. Vocês podem pesquisar uma fotografia para ilustrar uma imagem, né? Para ilustrar a reportagem de vocês, tá? E aí vocês vão indicar, antes de vocês colocarem, vocês vão colocar lá o nome da brincadeira, o que é preciso para brincar, espaço, número de pessoas, bola, corda, etc. Nome do lugar onde vocês brincam, com quem vocês aprenderam a brincadeira, por que vocês gostam dessa brincadeira e como se brinca. Isso aqui são informações importantes para vocês colocarem para formar o texto de vocês, para formar a reportagem sobre isso, tá bom? E aqui está dizendo para vocês fazerem um planejamento. Vocês vão escolher. Se vocês quiserem fazer aqui, tudo bem, mas eu aconselho vocês a fazerem no caderno, tá? Porque tem mais espaço. Coloca lá a página direitinho, coloca livro positivo de língua portuguesa, página 53, coloca a seção tirar de letra, a reportagem, e aí vocês vão organizar o texto de vocês, tá bom? E quando a gente voltar, aí a gente vai falar sobre esse texto, ok? Combinado?
Lembrando que tem a autoavaliação que vocês podem fazer depois, aqui na página 45, tá? Tem mais algumas orientações aqui, falando para vocês agruparem as ideias em parágrafos, utilizar os verbos preferencialmente no tempo presente, usar adjetivos para descrever a brincadeira, o lugar, e quando tiver tudo finalizado, vocês vão revisar o texto e fazer a autoavaliação, ok? Combinado? E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, vocês podem também colocar comentários, tá? Porque quando vocês forem assistir a videoaula, tem como vocês colocarem aí na parte dos comentários, vocês podem fazer perguntas que eu irei responder depois, tá? Então vocês fiquem à vontade para enviar comentários com dúvidas ou então que vocês entrem em contato, tá? Me mandem mensagem, tá bom? E a gente vai se falando, ok? Bom, então com relação ao livro positivo de língua portuguesa, nós encerramos essa parte por enquanto, esta parte, né? Nós vamos voltar para fazer a correção depois, tá? Não se esqueçam disso, mas eu quero que vocês tentem fazer. E agora, depois que vocês terminarem de fazer todas essas atividades que eu pedi para vocês, eu quero que vocês façam todas as atividades do livro de atividades referente à unidade 2, tá? Porque na videoaula passada eu não pedi para que vocês fizessem nenhuma atividade, tá? Da unidade 2. Então, eu estou até com o meu livro aqui, eu não estou com o livro na tela, mas eu estou com o livro aqui em mãos. Ó, lá vocês vão abrir o livro de atividades quando vocês forem fazer, tá? Isso depois que vocês tiverem terminado todas essas aqui. Vocês vão abrir o livro de atividades na página 15, que é na unidade 2. E aí vocês vão resolver todas as atividades relacionadas à unidade 2, tá bom? Porque agora nas próximas aulas eu vou fazer correção de todas as atividades. Peço para vocês que vocês não se preocupem, tá? Vão fazendo por partes, não se apavorem, tá? Façam com tranquilidade, faz um pouco, descansa um pouco, depois volta, faz mais um pouco, organiza o tempo de vocês. O importante é vocês se dedicarem, tá? E vocês não deixarem a preguiça tomar conta, tá certo? Preguiça a gente tem que jogar ela fora, jogar para bem longe, porque preguiça não faz a gente aprender, tá bom? Então, assim, dediquem-se bastante, deem o melhor de vocês, vão fazendo por partes, tá bom? As videoaulas, elas têm bastante exercício, mas é porque a gente vai gravando por partes. Vocês têm liberdade para organizar o tempo de vocês para fazer essas atividades, tá? Organizem da forma que fica melhor para vocês, combinado? Boa sorte para vocês, bons estudos, estou com muitas saudades. Beijo para cada um de vocês, tá? Até a próxima aula.